Oficialmente, boa noite a todos. Que possamos unir os nossos corações, elevando o pensamento até o mais alto, nos conectando com essa equipe espiritual que nos auxilia neste trabalho, elevando o pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, rogando a sua misericórdia, para que possamos receber do mais alto as energias necessárias para continuarmos no caminho do bem. Que cada um dos lares, hoje aqui conectados, possa emanar a luz do Evangelho a todos aqueles que estiverem aos nossos redores. Que tenhamos o nosso entendimento ampliado para melhor compreender os ensinamentos do Mestre Jesus. Com a graça de Deus e o amparo dos bons espíritos, nós pedimos a permissão para iniciarmos mais este Evangelho. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, que a paz do Mestre possa nos envolver, nos fortalecer. Nosso texto de hoje está lá no capítulo 14, honra teu pai e a tua mãe. Item 8, parentesco corporal e espiritual. Aí a gente vai lendo e vai comentando. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. Então, o fato de termos laços de sangue não diz que somos amigos espirituais, né? Uns dos outros. E aí ele coloca, né? Aqui eles colocam que o espírito pré-existia ante o corpo. Então, o pai não gera o espírito do filho, como eles colocam, né? Gera somente o corpo físico, porque o espírito já existia. Mas a função, né, do pai é ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, vamos lá. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo com parentes próximos, são, o mais frequentemente, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Então, eu sempre, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro do Chico falando que nós estamos no tempo certo, na época certa, com a família certa, para acertar o certo. Não é? Então, nós estamos encarnando numa mesma família, normalmente com espíritos simpáticos, quer dizer, se afinizam, né, para que a gente resolva algumas situações de vidas passadas. Mas essa simpatia, quando falam simpáticos também, nós também temos dentro da nossa família aqueles que não são simpáticos, né? Então, no parentesco corporal, nós temos duas situações. Os espíritos com os quais nós nos afinizamos, né, que são simpáticos, são aqueles que vieram nos auxiliar a levar a vida adiante, vieram nos auxiliar a evoluir, né, para que a gente tenha esse trabalho de evolução. Então, são aqueles nossos amigos com quem a gente pode contar, né, os familiares, né, são aqueles que a gente tem um respaldo das nossas ações, das nossas atividades, como também nós temos aqueles nossos irmãos que, apesar de ser de sangue, nós não temos tanta afinidade, nós temos dificuldades, como eles colocam aqui, né? Pode acontecer de, numa mesma família, nós temos, por exemplo, nós somos 3 irmãos. A gente se afiniza com um e não se afiniza com o outro. Porque nós temos que nos lembrar que temos dificuldades para serem acertadas dentro da família. Então, nós temos lá o nosso cadinho, que a gente fala que a família é o nosso cadinho purificador. É onde todos os metaizinhos, né, são colocados para borbulhar e se integrarem um com o outro.
Então, no nosso parentesco corporal, nós temos os simpáticos e aqueles que não são simpáticos, com os quais a gente tem ainda, né, aquela dificuldade do biquinho, né? De fazer com que o biquinho bata e fique bonitinho, né? Do beijinho ali. Então, ele continua. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na Terra, a fim de lhe servir de prova. Novamente, eu lembro da dona Laura, a mãe do Lísias, né, no livro Nosso Lar, quando ela conta que ela estava se preparando para reencarnar e assumir uma família de 300 e poucos anos antes. Então, espíritos que ela tinha dificuldade e que ela demorou 300 anos para assumir e trazer essa família de volta, reencarnar junto, para poder desbastar aí as arestas que precisam para colocar as coisas no lugar, né? Então, nós podemos ter na nossa família espíritos difíceis, espíritos estranhos, espíritos que não, parece que não combinam com a gente. Por quê? Pela necessidade que nós temos de aprendizado um com o outro, pela necessidade que nós temos de trabalhar o amor incondicional, pela necessidade que nós temos de trabalhar principalmente o perdão. Palavrinha pesada, palavra linda, né? Né, Cláudia? Palavra linda, que a gente tem que aprender a colocar em prática. Então, esses nossos irmãos, no nosso parentesco corporal, que a gente considera lá os nossos antagonistas, eles são nossos professores, eles são nossos mestres, eles trazem aquelas lições que nós precisamos colocar em prática para que a gente consiga evoluir e transformá-los lá na frente no nosso parentesco espiritual, que são aqueles espíritos com os quais nós nos afinizamos, né? Às vezes nós temos, do lado de fora da nossa casa, mais contato, mais amor, mais afetividade com outros irmãos do que com aqueles que a gente tem na nossa casa, como eles comentam aqui. Então, eles colocam assim, ó. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos, olha, antes, durante e após a encarnação. Então, nós estamos lá com os nossos antagonistas, ou somos antagonistas de alguns, exatamente para lá na frente, sermos parentescos espirituais. Temos já a afinidade de poder cuidar um do outro. De onde se segue que de dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Todo mundo tem um amigo querido. Todo mundo tem na família, todo mundo tem. A gente ama a nossa família, apesar de a gente quebrar o pau, às vezes, né, sobe panela, sabe, um chinelo rola, né? Mas a gente se ama. Mas todo mundo tem aquela pessoa que a gente acha que é mais que amigo. Isso quando a gente não usa realmente a palavra irmão, né? É uma mãe para mim, é um pai para mim, é um irmão para mim. Então, esse é o parentesco espiritual. É aquele espírito que foi colocado, que nós merecemos pelo Pai, foi colocado no nosso caminho para que a gente trabalhe mais ainda, né, esse processo de amor e de perdão. São esses irmãos que nos ensinam também a esse trabalho, esse burilamento que a gente vem trabalhando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Então, eles falam aqui, ó, podem, podem pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só a doutrina podia resolver pela pluralidade das existências. Então, através dessa doutrina bendita que nós
estamos trabalhando essa pluralidade, nós estamos trabalhando o efeito e causa, né? Então, nós já sabemos que nós temos pequenas dívidas uns com os outros, nós temos pequenas causas que nós precisamos acertar. E esses amigos espirituais que nós ganhamos encarnados, que muitas das vezes a gente até considera anjos na nossa vida, são eles também que nos ensinam a trabalhar com esses mais difíceis. Presta atenção, quando a gente está assim, numa situação difícil em casa, que esse amigo aparece, parece que eles nos trazem assim aquela egrégora de não digo de tranquilidade, mas da certeza de que lá na frente tudo vai dar certo. Porque a gente ouve coisas gostosas, olha, respira, não é assim que fala? Ah, respira um pouco, sai um pouquinho, vamos tomar um café. Esses afins, eles têm o dom de trazer aquela fala, de trazer aquela energia, de trazer aquele aconchego que às vezes nós não temos por um ou dois da nossa família. E é aí que a gente respira, puxa o ar e fala assim, não, a gente já desabafou, a gente já riu, a gente já chorou junto, porque chora junto, né? O parentesco espiritual chora junto. Segura e depois joga a gente para fora. Não, agora vai, vamos caminhar junto. E é aí que a gente ganha, através desse aconchego, através dessa fala, através desse impulso, desse empurrão gostoso, nós começamos a trabalhar um pouquinho melhor dentro do nosso lar. Porque, na maioria das vezes, os nossos antagonistas não estão do portão para fora. Eles estão do portão para dentro, exatamente para colocarmos as pedras no lugar certinho. Sabe, nós amontoamos ao longo da nossa estradinha pedras numa sacolinha, que a gente tem falado bastante, e vão carregando aquela sacolinha nas costas e não sabe o que pesa depois. Então, é a oportunidade que a gente tem de tirar essas pedrinhas. Então, trabalhar o perdão, trabalhar o amor, trabalhar o processo evolutivo da melhor forma, né? Através da paciência, através da tolerância, para que a gente transforme todos ao nosso redor, como falou a Cláudia na nossa prece, todos ao nosso redor, lá na frente, como os nossos irmãos de amor, né? Irmãos espirituais que estarão conosco sempre, como Jesus, que é o nosso maior irmão espiritual. Aquele que, apesar de todas as nossas dificuldades, está lá todos os dias. Né? Então, ela fala assim: há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras são duradouras. As famílias por laços espirituais são duradouras. Por quê? Porque já venceram a barreira da raiva, do ódio, da mágoa, do ressentimento, das dores. Então, a gente não ganha lá, a gente não fala que nós temos mentores, que nós temos anjos de guarda, nós temos tudo isso. E muitos deles estão encarnados. Olha que gostoso, né? Quando você abre os seus braços para que esses irmãos cheguem, então é como se a gente estivesse como se a gente estivesse abraçando um anjo na nossa vida. Então, essa relação, como eles falam assim, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma, esses irmãos nós vamos ganhando, a cada encarnação, nós vamos trabalhando mais ainda esse amor. Então, por isso que ela é duradoura. E a dos laços corporais já não são tanto, porque tem o peso da carne, o peso da dor, o peso da mágoa ainda, né? Dessas nossas pequenas dificuldades. E às vezes, quando nós estamos cara a cara, nós não temos coragem, nós não conseguimos trabalhar o perdão, nosso orgulho, nossa vaidade fala mais alto. Né? E às vezes há, como eles falam, um rompimento, né?
desses laços consanguíneos, o rompimento desse laço material, e aí a gente fica bastante tempo sem falar um com o outro, guardando aquele sentimento difícil, como a gente fala assim, duelando mentalmente, né? Quantos duelos nós não trabalhamos, né? Nessa dificuldade, então a gente acaba também afastando mais ainda aqueles irmãos que deveriam estar mais próximos e mais sujeitos ao nosso amor, o nosso carinho, a nossa paixão por eles. Mas o que, que a gente tem que lembrar dessas duas situações assim? Nós chegaremos ao grau do amor incondicional. Vai demorar um pouquinho, depende da gente, mais da gente do que qualquer outro, e a espiritualidade tem falado um pouquinho, né? Que aquele que sabe um pouquinho mais é aquele que cede. É aquele que respira fundo e fala assim, bom, já sei o que vai acontecer do lado de lá, se eu melhorar um pouquinho aqui, eu melhoro ele, eu melhoro ela, a gente se melhora, e as coisas vão ficando um pouquinho mais fáceis. Então, essa é a proposta, né, de Deus para com a gente aqui. Que a gente use esse pouquinho que a gente sabe, um pouquinho mais de propriedade, para transformar essa energia negativa com determinadas pessoas no nosso lar ou no nosso meio, para que lá na frente a gente tenha uma energia gostosa e que eles sejam, para nós lá na frente, a família espiritual que nós vamos precisar e que nós também sejamos para eles, no futuro próximo, a família espiritual carinhosa que eles vão precisar também. Que às vezes a gente fala assim, só a gente precisa, não, nós vamos trocar de papéis, porque da mesma forma que eles estão no nosso caminho como nossos anjos, nós seremos lá na frente anjos de muitos. Porque Deus é justo, bom e misericordioso. A cada encarnação a gente vai trabalhando determinadas situaçõezinhas que nós vamos vivenciando e vamos vencendo. Então, lá na frente, nós teremos essa oportunidade de ser aquele abraço gostoso de um desses nossos irmãos que hoje são nossos desafetos. Pessoal, que gostoso, né? Você descobrir lá na frente que você vai reencarnar naquela família e que agora você vai ser o braço amigo daquele que foi o seu antagonista na vida passada. Olha que bondade e coisa maravilhosa desse pai que dá a oportunidade através da reencarnação, né? Então tá lá, segundas frágeis, como a própria matéria, porque se extinguem com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Então, quantas famílias aí, esses últimos 2 anos, então, famílias e meia, né? Separadas por diversas situações, né? Não se falam, não se olham, né? Olha que coisa difícil. Aí coloca aqui, ó. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade do meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É um texto difícil esse de Jesus, né? Só que nós temos que lembrar o seguinte: em momento algum, o mestre desmereceu a família dele. Ele simplesmente colocou que, pela necessidade do trabalho dele, ele teria que se afinizar com aqueles que vieram prontos para ser o esteio e continuar a obra dele, coisa que ele não conseguiu com a família material. Mas, em momento algum, o mestre, se ele é amor puro, se ele vem ensinar o que é amor e perdão, em momento algum ele desmereceu. Ele simplesmente mostrou que, pela necessidade deste trabalho dele, ele precisava de irmãos que se afinizassem com a sua história e com o seu trabalho. Não só ele não perturbou a ordem da família, e quando ele estava lá no finzinho da caminhada dele encarnada, ele chegou para João e falou para João: João, eis aqui a sua mãe. E falou para Maria, sua mãe: Mãe, eis aqui seu filho. Ele simplesmente deixou ela nas mãos de alguém que ele confiava. Então, em momento algum, o mestre desmereceu
e descartou a família. Ele simplesmente respeitou a vontade daquela família. No finalzinho, eles falam aqui da hostilidade, né? Que os irmãos tinham, que eles achavam que ele era louco. Nós ouvimos um dia desse aí de novo, que dizia que ele era louco, que eles iam resgatá-lo antes que ele fizesse alguma coisa de diferente e talvez até no sentido de envergonhar a família. Né? E aí Jesus colocou lá: eis os meus verdadeiros irmãos, são aqueles que se afinizam com a nossa vontade de crescer e de ser feliz. Então, Jesus fez exatamente isso. Ele trabalhou naturalmente e mostrou exatamente o que é o parentesco corporal, material e o parentesco espiritual. Ele respeitou a família dele, sua mãe, seus irmãos que eram difíceis, né? E trouxe para perto dele aqueles que ele sabia que iriam dar continuidade ao trabalho dele. Então, nós estamos aí trabalhando esses nossos dois ladinhos, né? Dentro do nosso lar e fora do nosso lar com os nossos amigos queridos. Graças a Deus são colocados no nosso caminho exatamente para a gente não perder a mão e para descobrir lá na frente que nós seremos capazes, sim, de amar aquele nosso desafeto. Somos capazes, sim, de trabalhar, se não o perdão atual, perdão, a desculpa. A gente tem coragem de pedir desculpa. Olha, me perdoa, me desculpa aí. Né? Para que a gente possa continuar essa nossa vivência desse processo evolutivo que nós estamos trabalhando. Então, nosso parentesco corporal, nossa parentela corporal, nós temos os afins, aqueles que vieram para trabalhar conosco, com os quais a gente tem amor, carinho e respeito, e temos aqueles que são um pouquinho mais difíceis, que temos sim carinho e amor, mas uma certa dificuldade ainda de levar adiante, mas com a certeza de que a gente vai acertar o passo lá na frente. Quanto melhor nós fizermos aqui, juntamente com essa família espiritual que veio para trazer o aconchego, a palavra amiga, o carinho, o respeito, para que a gente possa trabalhar essas nossas dificuldadezinhas com o outro. Sempre temos um solzinho, né, em torno da nossa vida, que são esses amigos, são essas parentelas espirituais que nos trazem sempre de volta ao caminho do bem. Né? Então, não podemos perder a mão, não podemos perder a fé, não podemos perder a esperança e nenhuma oportunidade de trabalhar o perdão para transformar essa nossa parentela corporal material na nossa parentela espiritual, quando nós precisarmos deles novamente conosco e eles precisarem de nós lá na frente também, como aquela palavrinha, como aquele aconchego, como aquele abraço, com aquela energia positiva, maravilhosa, a mesma que Jesus nos dá todos os dias, desde sempre. Então, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, e que nós possamos trabalhar da melhor forma possível, respeitando a nossa família, lembrando lá da frase do Chico: estamos no lugar certo, no tempo certo, com a família certa, para fazer o certo. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, gente. Não é minha casa, é sua. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fique à vontade. Obrigado, Jô. Então, envolvidos nessas palavras tão carinhosas, vamos pedindo ao Pai, Senhor de tudo e de todos, Criador do Universo, sabedores de Sua misericórdia divina, vamos elevando o pensamento até Ele,
E vamos emanando boas vibrações a todos os lares, a todas as famílias, pedindo ao Pai que envolva todos os seus filhos que ainda se encontram na dor, na angústia. Vamos pedir e vibrar por todos esses pais, por todas essas famílias que se encontram hoje angustiadas, em brigas, em desarmonia, para que todos os lares recebam essa vibração de harmonia, de luz e de paz. Que todos os lares sintam a presença de Deus e que todos os habitantes dos lares sejam envolvidos pela luz do imenso amor. E essa luz também se estenda àqueles nossos irmãos que não possuem um lar, que vivem pelas ruas, que eles também recebam essa luz de amor. Vibremos para que todos os pais abracem seus filhos e seus filhos abracem seus pais. Vamos vibrar por todas as famílias que estão enlutadas decorrentes dessa pandemia e que sejam confortadas e tenham a certeza do reencontro futuro. Vamos vibrar para que sempre, em todos os seios familiares, reine a paz, a fraternidade, a solidariedade. Mas, acima de tudo, o perdão e o amor, como diz na Jô. Que o nosso planeta seja envolvido por muitas luzes de amor. Vibremos pelo nosso centro espírita, e por todas as casas de oração, e por todos os seus líderes, para que levem a seus seguidores, seus frequentadores, o caminho da fraternidade, o caminho do Pai, o caminho do amor e da caridade. Vibremos por todos os governantes, vibremos por todo o pessoal que está na linha de frente, vibremos por nós, para que possamos ser sempre um veículo de amor, de paz e de fraternidade. E humildemente nós pedimos, Pai, que as águas de nossas casas sejam fluidificadas de acordo com a necessidade de cada um. E ao tomarmos a água, recebamos todos os fluidos necessários para que continuemos sempre no caminho do amor, da paz e da união. E agradecidos que estamos por mais esse momento maravilhoso, por mais esse encontro com os seus ensinamentos, nós nos despedimos, encerramos a nossa reunião, sempre certos de que seu amor é infinito. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amo vocês. Beijinhos, beijinhos. Obrigadão. Boa semana. Bom final de semana.